Depois do meu tempo sozinha, recebi uma visita muito especial da minha parceira de muitas aventuras nessa vida. Depois de a Renata conhecer os habitantes que me cercaram pelos últimos tempos, tínhamos a missão de cumprir o roteiro um tanto audacioso de percorrer 5 países de carro ao longo de 22 dias. E foi assim que no dia 1 saímos da Alemanha com destino à maravilhosa Áustria. Traveling through space and time, connected. There will always be a song. I like it when you sing along, even when you get it wrong. Remember, I am holding space for you. Passamos a primeira noite na cidade de Rhein, na região de Tirol, na Áustria. Uma cidade estonteante rodeada por montanhas e tipicamente rural, incluindo o cheiro. If you ever get too far, I'll throw my bags into the car, drive all night to where you are, to remind you. There's a light that always burns. It isn't something you can earn. Whichever way the world may turn, it will find you. I am holding space for you. Uma ida ao mercado na Áustria. Dá uma passadinha no mercado? O que era para ser apenas o meio do caminho até a Itália realmente surpreendeu em beleza. E assim, no dia 2, continuamos viagem em direção à Itália. Logo depois do pedágio que separa os 2 países na fronteira, encontramos as famosas montanhas Dolomitas, e esse foi apenas um dos múltiplos momentos em que fazer essa viagem de carro fez todo sentido. Chegamos em Pádua, na Itália, que também foi uma surpresa no meio do caminho, já que uma amiga de infância minha, com quem eu não tinha contato há anos, percebendo que eu estava pela Europa, gentilmente nos convidou para passar uma noite na casa dela e ainda nos ofereceu um jantar maravilhoso. Foi assim que conhecemos mais essa cidade graciosa, universitária, muito cheia de vida, história e verde. Amanhecendo no dia 3, depois de um café gostoso com a amiga Vitória, curtir o seu jardim e mexer com seus vizinhos felinos, partimos de trem para a cidade de Veneza, que ficava apenas a 20 minutos dali. A ideia era passar um dia em Veneza, a gente já tinha plano para os outros dias, mas eu já dou um spoiler, não foi possível, diante de tamanha beleza, desfrutar por tão pouco tempo dessa cidade. Ainda assim, nesse primeiro dia, foi possível ver e sentir tanto.
chuva, vento, trabalhadores muitos e também enxames de turistas como nós, perdemos as contas de quantos quilômetros apressados percorremos pelas ruelas estreitas dessa cidade colorida que é Veneza. Sol, já que o céu estava cinzento, nos despedimos, já que no próximo dia já tínhamos uma outra cidade no roteiro. Essa cidade se chama Treviso, conhecida como a capital do tiramisu, mas que nos apresentou muito mais do que isso. Com cara de primavera italiana, nosso dia 4 foi muito florido nessa cidadezinha. Aqui em Treviso, o objetivo era também bem especial. A Renata tinha um compromisso marcado com o horário e tudo na prefeitura dessa cidade para buscar nada mais, nada menos do que a certidão de nascimento do seu bisavô, nascido na região próxima. Claro que antes e depois disso, muita contemplação. Apesar de um dia cinza, a primavera se fez muito presente através de muitas cores das flores pela cidade e feirinhas com as frutas mais doces que a gente experimentou na Itália. Depois de alimentadas com uma pasta deliciosa ao sugo, fomos então ao encontro do famoso tiramisu da cidade e foi aí que tivemos uma surpresa. Caminhando e cantando pelas ruas de Treviso, fomos paradas por um homem que se apresentou como um grego turista e que, por ter se identificado com toda a nossa turisticidade, nos convidou para o café e o tiramisu que acabamos ganhando de presente. Tendo vivido muito e ainda sendo dia 4, decidimos voltar para Veneza para conhecer a famosa noite de lá. Se você procurar aí no mapa, vai perceber que é totalmente possível voltar de Treviso até Veneza antes de retornar a Pádua. E foi assim que, em poucos minutos, a gente fez esse trajeto. E antes ainda do pôr do sol, lá estávamos de novo. E valeu muito a pena. Toma uma água. Beleza. Não dá. Não dá. Precisa mais de 50 dessas.
assim chegamos ao 5º dia, no qual pegamos a estrada para Verona. Essa, mais uma cidade na região de Vêneto, na Itália, é mundialmente conhecida pelo seu caráter romântico, já que foi onde foi ambientada a história de Romeu e Julieta de Shakespeare. Tá com medo? Ele é altura, ele mostra a altura. Você não mostra. Essa é a famosa Casa de Julieta, onde se encontra uma escultura da personagem e multidões se aproximam para encostar nela, já que o toque nos seios dela traria sorte no amor romântico. Muito difícil definir o que é mais bonito em Verona, se o dia ou a noite. Mas, como tínhamos apenas uma diária, tivemos que focar em definir para onde iríamos no próximo dia. A princípio, na próxima manhã, a gente já partiria direto para a França, mas tinha uma tentação no caminho. Teríamos o dia 6 todo para chegar até Marsella, na França. Levaríamos pouco mais de 6 horas a princípio, mas descobrimos que o Mont Blanc, a montanha mais alta dos Alpes, cujo cume atinge mais de 4.000 metros de altura, ficava a um desvio relativamente curto de nós, considerando toda a proporção da nossa viagem. Levaríamos 4 horas a mais no total e conheceríamos uma região diferente de tudo que a gente já tinha passado até então. Decidimos ir. Então, saindo da Itália em direção à França e quase que encostando na Suíça, chegamos na cidade de Chamonix, de onde a gente vê bem de perto o ponto mais alto da Europa Ocidental. Passando por baixo da montanha Mont Blanc, Monte Bianco, na entrada da França, entre Itália e França. Muitos quilômetros, muitos euros. Uma região extravagante de bonita, cercada por montanhas nevadas ainda na primavera e bastante frequentada pelo público que pratica os esportes da região, o que faz com que a cidade mescle esse cenário bucólico com uma atividade constante e muito vital. Depois disso, partimos para Marsella, cansadas, porém muito nutridas de tanta beleza. Nesse dia foram mais de 960 quilômetros e mais de 10 horas de viagem, o que definitivamente não é um problema para quem ama a estrada. Essa aí já é a manhã do dia seguinte, o dia 7, em Marsella, na casa de outra amiga, chamada Marcela, e seus muitos e charmosíssimos gatos. Já na noite anterior deu para conhecer os ventos extremamente intensos dessa região, que são chamados de Mistral. Eles empurravam o carro enquanto eu dirigia.
dando um clima de suspense e tempestade na noite anterior. Não dava para imaginar que a manhã seguinte seria tão colorida e aberta assim. Deu para conhecer os calanques de Marselha em grande estilo. São essas formações rochosas com entradas de mar, alguns pequenos portos e um parque nacional bem grande e lindo, cheio de trilhas surpreendentes e paisagens enriquecedoras para o mundo interno. Depois de um tempo caracterizado por tamanha paz e tranquilidade, sinceramente não me surpreendeu que a vida da viajante tenha dado um jeito de inserir por ali certa dose de adrenalina. Nem parece que eu acabei de ser parada pela polícia francesa, mandada encostar com uma sirene absurdamente alta no meio do túnel, e eu não sei até agora por quê. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Como eu disse, não entendi lá e continuo sem entender, mas vou contar o que aconteceu. Quando a polícia francesa aparentemente se incomodou com o nosso carro, estávamos passando por uma região tipicamente turística de Marselha, porém com um carro de outro país. Enquanto atravessava o túnel, percebi que havia uma viatura atrás de mim, com certa proximidade. Ela continuou atrás de mim até que ligou a sirene, deu o sinal e me mandou encostar. Acontece que nenhum dos 5 policiais fardados e armados que saíram dela falavam uma só palavra em inglês, e eu de francês só entendi o merci, o bonjour e o s'il vous plaît. Com certo grau legítimo e considerável de nervosismo, supus que eles precisavam dos meus documentos, e aí comecei a entregar o meu passaporte brasileiro, o documento alemão do carro italiano. Acontece que o carro era emprestado do meu primo, que é um cidadão italiano e mora na Alemanha. Bom, entre eu e os policiais, continuamos sem nos entender de forma verbal, mas a confusão era tanta a nível multicultural e linguístico que todos rimos e eles acabaram nos liberando com bom humor. O resto foi experiência de viagem, história para contar e um belo de um pôr do sol para finalizar esse dia.
Na manhã seguinte, dia 8, depois de nos esbaldarmos com todos os tipos de queijos que a Marcela de Marsella nos proporcionou de café da manhã, pegamos a estrada mais uma vez, agora em direção a Barcelona. Pela primeira vez abro as janelas na Espanha, a terra agora dos meus ancestrais. Barcelona torna-se surpreendente pela quantidade de cenários diferentes que compõem a cidade, ao mesmo tempo que ela é tipicamente clássica e histórica, com seu bairro gótico e seus prédios muito antigos. Além das igrejas extremamente elaboradas, ela também comporta uma área moderna, além de uma praia fabulosa, que aí estávamos a caminho de conhecer. E quem nos acompanhou nesse dia foi a Daya,
uma amiga de longa data da Rê que mora em Portugal há anos e que desejou passar o seu aniversário com a gente em Barcelona e se deslocou até lá para nos encontrar. Apresento-lhes Playa de la Barceloneta. A passos de distância, modernidade e alguns mais, centro histórico. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Él determina los dos y usa más palabras. Esta Depois dos dias 8 e 9 em Barcelona, no dia 10 saímos em direção a Madrid, passando pelo meridiano de Greenwich no caminho. Pouco mais de 6 horas e 600 quilômetros de estrada e paisagens maravilhosas, chegamos na cidade eleita pelo meu coração como a mais bela de todas. Fui a buscar el sol, algo que perdí, pensando tanto en mí. Y el sol, harto de brillar, se dejó alcanzar por la oscuridad. Radiante a mí también, y qué contentos los dos, corrimos tras el viento, corrimos tras el viento.
Quisiera ser tanta como la llores más, todo es vanidad. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. Cositas bellas que me hacen creer que soy soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se pasa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está en casa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa.
y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la locura que estremece, soy tu adicción y tú eres mi felicidad, mi calma. Soy una colonia que va en busca de liberación y tú eres esa dosis de esperanza. Soy la cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que lo intenta soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta. Sete e meia da noite em Madrid, indo ver o pôr do sol que se põe daqui 1 hora ainda. Com um pôr do sol digno da cidade encantada, finalizamos nossos dias em Madrid e voltamos à estrada. Nesse momento começamos o retorno, com destino à França e depois à Alemanha. Mas antes de chegarmos a Paris, por uma questão de distância, nos programamos para pernoitar em San Sebastián, ainda na Espanha. Cidade essa que faz parte do País Basco, que tem uma riquíssima história de resistência e que inclusive possui uma língua própria, misteriosa e ancestral, que até hoje é mantida nas escolas e nos comércios como uma das línguas oficiais. Além de uma história antiga, curiosa e rica em mitologia e linguística, esse lugar é um paraíso à parte. É importante ressaltar que passamos apenas uma tarde e uma noite nessa cidade, e talvez seja por isso que tenha sido tão fácil de San Sebastián nos convencer de que estávamos num cenário cinematográfico, em que todas as coisas se encaixavam, todas as pessoas eram educadas, cantavam e dançavam pelas ruas, passeavam com seus cachorros e descansavam na praia, no meio de uma tarde de um dia útil.
Depois de jantarmos um prato típico e uma sobremesa local, amanhecemos com o seguinte som. Dando banho no neném. Depois do show das crianças bascas vespertinas, demos banho no carro e pegamos estrada sentido Versalhes, onde ficaríamos hospedados mais algumas noites, conheceríamos os entornos do Palácio de Versalhes e também faríamos nossos bate-voltas a Paris nos próximos dias. Every single day of the week, yeah, everyone wondering how she does it with no fear, all that confidence wasn't ever.
Como devem ter percebido, a essa altura, alguns países e muitas cidades depois, já não conseguiria mais dizer qual é esse dia da viagem, mas estávamos voltando de Paris, com destino a Nettersheim, na Alemanha, de onde partimos no dia 1. Para finalizar a viagem? Não, para partirmos no dia seguinte para a Holanda e conhecer em mais um bate-volta Amsterdã. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. Hoje a gente não tem trem pra pegar, né? Hoje nós estamos com o nosso querido Nani, aqui em Amsterdã. Hoje nosso transporte compartilhado com cachorros e bebês humanos. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflective incense eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain. Voltamos para a Alemanha no fim do dia. E no próximo, esse aí do vídeo, visitamos algumas cidades próximas a Nettersheim. Seus castelos, muralhas, igrejas e parques. Say to me how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. De volta para Nettersheim para a última noite da Renata, já que no próximo dia ela partiria de volta ao Brasil, saindo de Luxemburgo, sendo esse o último dos países que passamos juntas nessa jornada. Jornada essa que reforça uma compreensão antiga, de que tão importante quanto o destino é com quem se vai, e mais importante do que a velocidade é a direção para onde se caminha. Lie crushed and broken on the virgin sea. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. O que você quer saber? Se é de verdade a Torre Eiffel, essa aí, ou é uma imitação? Essa aqui? É, essa é original? É original ou falsificada? Conta pra mim. Agora, você decide, é original ou falsificada? Você tá frustrada, né? Você tá esperando chegar a verdadeira. Isso é Torre Eiffel. Ah, Torre Eiffel. É o Afon. Visto? Visto. Listo. Check. Listo.